Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje quero dar início às minhas mensagens bíblicas, chamando a vossa atenção para o Calvário, para um lugar chamado Caveira, onde Jesus foi crucificado a fim de efetuar um único sacrifício perfeito, completo e eterno, para que se cumprisse a Escritura, nomeadamente Isaías 53, versos 4 e 5, que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, cerca de 60 anos depois da crucificação, está escrito: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Creio que o apóstolo Paulo compreendeu de uma forma clara e profunda tudo o que aconteceu no Calvário, que o levou a declarar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E quanto ao seu ministério, ele continua dizendo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ou para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo sabia que a palavra da cruz é loucura para muitos, porque acreditava que Jesus lá na cruz conseguiu alcançar uma vitória perfeita e completa, ao conseguir levar sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Ele acreditava que era suposto não existir enfermos na igreja por ser considerada o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça. E precisamente por isso ele faz referência acerca dos fracos e doentes e muitos que dormem por não discernirem o corpo do Senhor. Ou seja, por não reconhecerem o verdadeiro resultado do sacrifício de Jesus na cruz, ao levar sobre si os nossos pecados e ao mesmo tempo as nossas enfermidades. Em Tiago 5,14 também diz: está alguém entre vós doente? A ideia que dá é que não era normal os crentes estarem doentes, e confesso que também acho que sim, porque a palavra de Deus é bem clara acerca disso. Por toda a Bíblia está escrito que Deus perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. E tudo isso foi confirmado na cruz do Calvário por Jesus, ao fazer ali o único sacrifício perfeitamente completo e eterno. Conforme está escrito em Hebreus 7, versos 25 a 28, e que diz o seguinte: portanto pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Estou a lembrar-me de Jesus pregado naquela cruz,
atormentado com tamanhas dores, prestes a sucumbir num esforço completamente sobre-humano, ainda consegue reunir forças para dar o grito de vitória ao vencer tamanha luta, declarando: está consumado. Eu repito, está consumado. Creio que naquele momento lá no fundo sentiu o Senhor Jesus uma enorme alegria, lembrando-se que conseguiu beber o cálice até ao fim. Aleluia! Grande herói, grande vencedor. A obra para a qual foi enviado estava completa, cumprindo-se tudo quanto estava escrito acerca dele. Quer dizer que agora quem crê em Jesus tem o direito de ser salvo e curado imediatamente. Aleluia! Glória a Jesus! Uma grande parte do povo de Deus ainda não tem conhecimento de que o tempo de Deus para curar já chegou. Quando Jesus morreu e ressuscitou há cerca de 2000 anos, a vontade de Deus para curar a todos os que crerem também se manifestou e confirmou há cerca de 2000 anos, lá na cruz do Calvário. Foi tudo ali confirmado. Glória, honra e louvor ao nome do Senhor. É verdade que Satanás tem usado algumas frases muito conhecidas para impedir que os filhos de Deus desfrutem de boa saúde e vida abundante, como Jesus prometeu. As palavras que Satanás tem aproveitado para enganar e confundir os filhos de Deus são as seguintes. Primeira situação: é só no tempo de Deus, ou não é no tempo, ou é quando, ou não é quando a gente quer, mas sim quando Ele quer. Segunda situação: se for a vontade de Deus, ou Senhor, se for a tua vontade. Terceira situação: Deus está no controle. Quanto ao tempo de Deus e da vontade de Deus, já aqui disse que isso ficou resolvido há 2000 anos atrás, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ali Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? E que quereria Jesus dizer com estas palavras, quando disse: e qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, 9 a 11. Depois de tudo o que aconteceu, naquele lugar chamado a Caveira, que mais quererias vós que Deus fizesse para confirmar o seu amor de Pai, para cuidar de vós, com todo o seu carinho completamente superior ao ser humano? Desculpe. Digam-me lá, qual é o pai que vende o seu filho a sofrer com uma enfermidade, cheio de dores, numa aflição, sujeito até a morrer, e fica a olhar para ele, a ver o tempo a passar, e só quando lhe apetecer, quando estiver com disposição, lá resolve então acudir ao filho? Será que é possível? Pois é claro que não.
Então, como é que é possível pensar que o nosso Pai Celestial está a fazer isto? Ou que está a fazer isso? A ver os seus filhos a sofrer e só lá quando entende é que resolve curá-los ou até nem os cura? E ainda dizem que Deus está no controle? Realmente Deus está no controle, sim senhor. Está no controle do cumprimento do que está escrito na sua palavra, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Lembrem-se que Deus não atende às nossas necessidades, Deus atende à nossa fé. Doa a quem doer, a realidade é esta. O problema é que orar a Deus, a pedir, começando a oração a dizer: Senhor, se é da tua vontade curar-me, essa oração nunca pode ser atendida, porque começa logo com uma dúvida. A dúvida anula a fé. E se a pessoa que a senhora não sabe se é vontade de Deus curá-la, nunca pode orar com fé, porque não tem a certeza de que vai receber aquilo que está pedindo. Como isso não bastasse, ainda aparecem os iluminados a dizer que Deus não cura logo e que está sempre connosco para nos ajudar a animar, a suportar a doença até que chegue o tempo de Deus e não o nosso para sermos curados, colocando o amor do nosso Pai Celestial numa situação muito esquisita e de grande confusão. No Salmo 103, verso 37, no Salmo 105, verso 37, diz assim: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. E no Salmo 107, 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Se no povo de Deus no deserto não havia um só enfermo, dá-nos a ideia de que na igreja, que é o corpo de Jesus, também não devia haver enfermos. De qualquer modo, volto aqui a lembrar de novo que Deus já manifestou e confirmou a sua vontade de salvar e curar a todos os que crerem há cerca de 2000 anos lá na cruz. Deus já manifestou e já confirmou que o tempo de salvar e curar a todos já chegou há cerca de 2000 anos lá na cruz. No Evangelho de João, capítulo 17, 23, Jesus diz na sua oração ao Pai por nós: porque os tens amado a eles como me tens amado a mim. Confirmando mais uma vez o grande amor do nosso Pai Celestial pelos seus filhos, e é com toda a certeza e confiança nesse verdadeiro amor que vou terminar pedindo que Deus confirme a sua palavra com os sinais que se seguem, curando a todos os que crerem naquilo que estou pregando agora. Pelo que se prepare para sentir a presença de Deus durante a minha oração, quando Deus estiver a enviar a sua palavra por meu intermédio para vos curar e libertar de todo o mal. Você crê que a vontade de Deus já aconteceu no Calvário? Que a vontade de Deus é curar a todos? Por isso Jesus dizia aos seus discípulos, sempre que os enviava para pregar, sempre dizia: curai os enfermos, expulsai os demónios. Jesus nunca disse aos seus discípulos: orai pelos enfermos. Jesus sempre tinha o interesse em lhes ordenar: curai os enfermos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dei. Até chegou a dizer que ressuscitai os mortos. Quando um dia os discípulos estavam a ver Jesus a fazer milagres extraordinários, eles estavam maravilhados, e Jesus, voltando-se para eles, disse-lhes:
Na verdade vos digo que vós também fareis as obras que eu faço e as fareis maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Porque é que ele falou assim? Porque ele ia para o Pai, rogava ao Pai para mandar o Espírito Santo que estava nele, e esse mesmo Espírito Santo que estava nele foi enviado e agora está em nós, e nós podemos curar os enfermos e expulsar os demónios, precisamente com poder e autoridade que nós temos pela força e poder do Espírito Santo que em nós habita. Por isso, prepare-se. Eu vou fazer uma oração ao Pai para que Ele confirme a sua palavra com os sinais que seguem, habituado como eu já estou, sempre que fazia as minhas campanhas, quer em Portugal ou pelas nações por onde andei, Deus sempre confirmava as minhas mensagens, curando os enfermos e operando milagres e maravilhas. Glória, honra e louvor ao seu santo nome. Por isso, se você está pronto e crê na palavra do Senhor, se você está enfermo, faça o seguinte: coloque a sua mão no local da sua dor, da sua enfermidade. Se é surdo de um ouvido, ponha a mão no ouvido. Se tem hérnias discais, ponha a mão onde tem as dores. Se tem outras enfermidades no seu coração, onde quer que seja, nós vamos orar e pedir a Deus para confirmar a sua palavra. Você crê? Você quer? Você aceita que o Pai nos ama? E quando Jesus disse: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vocês lembram-se que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, Jesus venceu na cruz, venceu o mundo, venceu Satanás, venceu o poder da morte, venceu o poder satânico. Lá na cruz colocou-lhe os pés em cima da cabeça da serpente e anulou-lhe toda a autoridade e deu-nos autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Creia no poder de Deus para curar. Deus não quer ninguém doente. Quando Jesus falou em aflições, Ele não disse: depois estarei convosco para vos ajudar a suportar as enfermidades. Não foi nada disso. O que Ele queria dizer é que quando tivéssemos doenças, quando tivéssemos aflições, Ele estava presente para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Este é que é o verdadeiro Evangelho que tem sido oculto. Mas o Senhor agora quer que o seu povo saiba, que o seu povo conheça, que quando os pregadores estão a falar do amor de Jesus, que é um amor que não tem limites, que nos ama, quer a gente seja fiel, quer seja infiel, e depois de todo esse amor, o Pai não cura as nossas doenças, deixa-nos estar a sofrer e até a morrer. Isto não é possível, isto não cabe na cabeça de ninguém, mas pelos vistos tem cabido na cabeça de muita gente. Você está preparado? O tempo está a passar. Eu quero terminar a mensagem para não me alongar muito. Coloque suas mãos na sua enfermidade e vamos agora orar ao Senhor. Halalaso, turukundo, mericalamashalalato, rukambala malandarato, rosilebarato. Ei, Senhor, meu Deus, meu Pai, confirma a Tua palavra por amor de Jesus, que tanto padeceu no Calvário, tantas dores, tanto desespero, tanta angústia, e quanto do Teu povo está anulando todo esse sofrimento, como se não tivesses feito um sacrifício perfeito e completo, em que nós ficássemos livres do pecado e da enfermidade, quando está escrito: é Ele que perdoa os nossos pecados e sara as nossas
nossas enfermidades. Pai, confirma a tua palavra agora. Dá ordem aos teus anjos para que vão ter com estas pessoas que me estão escutando, que me estão ouvindo. Mandam ao anjo Rafael e por todo lado o arcanjo Miguel nos venha ajudar. E que os ouvidos sejam curados agora, que as hernias discais sumam dos corpos, que os ossos sejam curados e colocados no seu devido lugar agora, que as vértebras cervicais, dorsais e lombares e os ossos ilíacos recebam agora a unção do Espírito para curar, para libertar. Se é curado, recebe tua cura agora em nome de Jesus. E prepara-te, fica atento aos vídeos que vão seguindo, para que através deles conheças toda a verdade que aconteceu no Calvário e possas desfrutar verdadeiramente de um Pai de amor, como está escrito em Isaías 64:4, que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Crê que o Pai te ama. O Pai não quer que estejas doente, que o cancro que te tenha atacado se desfaça agora, em nome de Jesus. Recebe e escreve nos comentários o testemunho das curas que o Senhor operou através deste vídeo. Em nome e para a glória de Jesus, e para que muitos outros se convertam ao Senhor de todo o coração e vivam a realidade do Evangelho. Até ao próximo vídeo. Amém.